Olá, catequizandos e catequizandas, estamos aqui para conversar um pouquinho sobre a missa. Então a gente está em casa, não estamos podendo ter as catequeses, mas a gente não pode esquecer de Jesus e a gente não pode esquecer da importância dele na nossa vida. E eu queria que vocês pensassem um pouquinho sobre o que nós vamos conversar hoje. Então, eu queria saber se vocês sabem por que é importante a gente ir na missa. Qual que é o valor da missa? Por que a gente tem que ir de verdade? Então, vamos pensando aí, depois no final vocês vão ver se o que vocês pensaram é a mesma linguagem do que a gente vai falar. A missa, vamos entender um pouquinho o que acontece nela. A gente chega lá e aí a gente recebe o celebrante, as pessoas que vão fazer a leitura. Tem lá o momento inicial e a gente tem um momento de perdão, né? Que a gente pede perdão pelas coisas que aconteceram naquela semana. Então, assim, é um momento que Deus está ali para nos absolver daqueles pecados mais simples. Vocês sabem que a gente faz a confissão, que vocês vão fazer esse ano, pelo menos uma vez ao ano, né? Mas aqueles pecados que acontecem no nosso dia, porque a gente não é perfeito, a gente pede perdão ali no comecinho da missa, para a gente poder se purificar, para depois ir para a parte mais importante da missa. Então a gente tem que estar puro, tem que estar limpo, tem que se absolver, se arrepender de verdade das coisas que aconteceram. Então a missa começa ali. Depois tem um momento para a gente agradecer a Deus, glorificar, que é o momento do glória. Depois vem a primeira parte grande da missa, que é a liturgia da palavra, onde a gente escuta o que Jesus nos ensinou no Evangelho, o que Deus revelou no Antigo Testamento, o que veio depois de Jesus no Novo Testamento, e a gente escuta o que o padre vai explicar sobre isso, que é o que vai ajudar a gente, às vezes, a pensar naquelas coisas que a gente faz lá em casa, para a gente poder melhorar alguma coisa, entender, olha, Jesus fazia assim, então eu posso melhorar isso. Então essa parte é muito importante. Mas o verdadeiro valor mesmo da missa está na próxima parte, que é o momento da Eucaristia. Vocês lembram lá na Páscoa, quando Jesus, antes de morrer, ele chamou os discípulos, que eram os amigos dele mais próximos, que caminhavam com ele, que já estavam numa preparação, e chamou eles para sentar junto numa mesa. E aí ele falou para os discípulos que os dias dele estavam chegando, mas que ele não ia desamparar eles de forma nenhuma. Então, Jesus, junto com eles, vocês lembram que primeiro ele lavou os pés dos discípulos como uma forma de purificar, lavar, mostrar que ele é o mestre, mas que ele também é humilde, que a gente também tem que seguir isso. Então a gente pediu perdão lá na missa como uma forma de lavar os nossos pecados. Aí depois os discípulos sentados na mesa com Jesus, ele pegou o pão e ele falou para os discípulos que daquele momento para frente, ele não ia mais estar ali, mas que ele ia estar de outra forma. E aí que a gente vê nas missas, quando aquele momento que a gente está de joelho, o padre pega aquela hóstia consagrada, da mesma forma que Jesus pegou o pão lá naquela ceia, e ele fala, tomai todos e comei, né? Este é o meu corpo, é o momento que Jesus se oferece por nós, ele se dá por nós, o corpo dele, a partir daquele momento ali, ele está doando para fazer parte do nosso corpo. E depois ele pega o cálice, isso lá na ceia, lá atrás, e a gente repete. Pega o cálice e este é o meu sangue, e ele dá tomar e comer, tomar e beber. Então, o padre, toda missa, repete esse rito. Por quê? Porque Jesus falou assim, fazer isso em memória de mim. Repetir esse rito, porque cada vez que ele for repetido, aquele momento que for erguido a hóstia, que é o pão, que naquela época antiga, né, eles usavam o pão, hoje foi feito de uma forma diferente, mas aquele momento que ele ergue é como se Jesus viesse naquela hóstia fazer parte ali daquele pão. E quando a gente vai para receber aquela Eucaristia, que é o que vocês estão se preparando para poder receber, quando a gente vai para receber aquela Eucaristia, a gente está recebendo lá o corpo de Jesus.
e o sangue de Jesus. E quando a gente recebe aquele corpo e aquele sangue de Jesus, é como se Jesus viesse sim e entrasse mais forte dentro da gente. Não que ele não está com a gente, mas o corpo dele passa a fazer parte do nosso corpo, o sangue dele passa a correr nas nossas veias também. E ali Jesus nos dá uma força para a gente caminhar, para a gente ficar mais preparado para as coisas que acontecem, para a gente poder mandar as coisas ruins, as coisas do inimigo para longe, porque quando Jesus vem na gente, ele faz um escudo de proteção, ele está ali com a gente. Então, cada vez que a gente vai na missa, a gente está ali presenciando a vinda de Jesus. Jesus está vindo ali por meio da Eucaristia presente com a gente. Então, ali, mesmo que vocês ainda não recebem a Eucaristia, a gente chama assim, é como se fosse o que a gente está fazendo agora, esses tempos que não estamos podendo ir na igreja, a comunhão espiritual. Vocês ainda não podem receber, mas quando estiverem numa missa, mesmo não podendo receber, se ajoelhem e peçam para que Jesus venha dentro de você. É diferente de comungar, mas é o momento que Jesus vem, que ele fala assim, eu não vou desamparar, eu vou estar ali, vou estar junto de vocês. Então, assim, é muito, muito, muito forte, muito grande. Vocês pensam assim, se a gente tivesse vontade de conhecer Jesus, de poder estar do lado, a gente está. Quando a gente está na missa, a gente está. Naquele momento ele vem ali, a gente só às vezes não enxerga. E tem pessoas que já tiveram a graça de ver Jesus naquele pão eucarístico. E se a gente pedir, ele também pode nos revelar isso, mas o mais importante é a gente saber, a gente ter a certeza no nosso coração, que com aquela oração que o padre faz, e o padre é preparado e ungido para isso, e com a nossa fé, a gente sabe que Jesus está ali. E esse é o momento mais auge, é o mais importante da nossa missa. É a gente entender que a gente está ali com Jesus, que Jesus nunca nos deixou sozinho. E que aquele momento que a gente vai ali, eu vou só uma vez na semana, mas é uma vez na semana que a gente vai para se reabastecer, para estar ali e falar, Jesus, eu tô aqui, eu vim me entregar, vem cuidar de mim, vem cuidar daquela dorzinha que eu tô sentindo, vem cuidar daquele probleminha que eu tô lá em casa com meu irmãozinho que tá me dando trabalho ou que tá brigando comigo. Porque Jesus, ele olha pela gente. E naquele momento que a gente recebe Jesus, ele olha as nossas dificuldades, as coisas que a gente precisa. E Jesus está ali para nos ajudar. Ele nos ama tanto, 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 que além dele vir para a terra, para habitar um pouco entre nós, ensinar, deixar os ensinamentos que a gente escuta no Evangelho, ele também nos deixou uma parte dele, o corpo e o sangue, para que a gente possa ter ele cada vez mais forte dentro da gente. E cada vez que a gente vai na missa, não é que durante aquela semana a gente perdeu Jesus, não, mas é que a gente precisa se renovar, porque se a gente vai ficando longe, às vezes a gente vai esquecendo, ou às vezes a gente vai se distanciando, vai prestando mais atenção nas coisas do mundo, na televisão, nos joguinhos, não que não pode, mas a gente não pode esquecer de Jesus. Então, ele tem que ser o centro da nossa vida. E a gente tem que sempre pensar assim, que a gente quer estar pertinho. Porque quando a gente está pertinho de Jesus, as coisas ruins não alcançam a gente. Então, cada vez que a gente vai lá na missa, que a gente vê o padre levantar, por que a gente fica de joelhos? A gente fica de joelhos em sinal de respeito, de reverência, porque é naquele momento que Jesus vem ali, que ele se faz mais presente. E Jesus está ali assim, olhando para cada um de vocês. A gente se coloca de joelhos como uma forma de adoração. Jesus, eu estou aqui, eu estou me preparando porque eu quero te receber. Eu creio, Senhor, que o Senhor está presente aí no altar. E eu quero que o Senhor venha fazer parte da minha vida. Eu quero que o Senhor venha me fortalecer. E quando a gente recebe aquela Eucaristia, aquele Jesus que vem fortalecer dentro da gente, a gente tem um momento de reflexão. E a gente coloca para Jesus, Jesus, eu preciso disso, eu preciso daquilo. É o momento que a gente está perto de Jesus e que ele vai assim
tá junto com a gente, aconchegando, a gente sente aquele carinho de Jesus, que Ele nos ama tanto que Ele quer que a gente sinta a presença dEle. Mas se a gente vai lá e simplesmente conversa, brinca, não presta atenção no que está acontecendo naquele momento, aquele momento parece que não tem importância. E daí vai parecer que a missa não é importante. E aí Jesus vai ficar triste, porque Ele está ali te esperando. E quando a gente presta atenção e coloca, ó Jesus, eu estou aqui, eu preciso disso, eu quero te agradecer pela minha vida, te agradecer pela minha família, vem olhar pela gente, vem cuidar da gente. E aí Jesus está ali, Ele fala assim, eu estou te escutando, meu filho, eu estou aqui, eu estou dentro de você, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te amar, para você se sentir acolhido, amado, atendido. Nem tudo vai ser do jeito que você quer, mas eu vou fazer o melhor para você. É isso que Jesus está ali para oferecer toda a missa, toda vez que a gente vai buscar. Então a gente tem que ir ali, não para ver os amiguinhos tudo, mas para a gente poder estar perto de Jesus, aproveitar esse momento único que a gente tem uma graça muito grande que Ele nos deu de poder se dar por nós. E Ele não só se deu por nós, como Ele nos garantiu quando Ele morreu na cruz, sofreu por nós o perdão dos nossos pecados e nos garantiu quando Ele foi para o céu, ressuscitou e foi para o céu, que Ele está preparando um lugar maravilhoso para nós. Que aqui na terra a gente está numa caminhada, a gente está caminhando para poder um dia estar lá do ladinho de Jesus, lá onde Ele preparou para nós. E cada vez que a gente vai para a missa e participa da missa de verdade, a gente está lá, a gente pede perdão, na hora do ofertório, um pouquinho antes da hora que Jesus vem na Eucaristia, a gente se coloca, ó Jesus, estou aqui, estou na sua presença. Então ali a gente está se doando para Jesus poder vir a nós. E quando a gente recebe Jesus, é um momento pleno, é aquele que Ele está ali conosco. Então tudo isso é tão importante. Quando a gente está ali junto, a gente sente assim, nossa, eu estou mais pertinho do céu, eu estou mais pertinho de Jesus. É como se a gente caminhasse um pouco mais para a glória eterna. Cada missa, nessa caminhada da terra que a gente tem, que a gente não sabe quantos dias nós temos, né? Uns vão mais cedo, outros vão mais tarde, mas a gente está numa caminhada. E essa caminhada, a gente precisa de Jesus. E a gente precisa muito dele, porque sem ele a gente não é nada. Sabe aquela vez que você vai correr e de repente você cai e fala, nossa, eu achei que eu tinha quebrado uma perna de tão feio que eu caí. Aí você vai ver, tem só um ralãozinho. Então, às vezes não parece nada. Ou tem gente que fala assim, ah, deu sorte. Mas a gente parar para pensar, a gente não pede para Jesus cuidar da gente? Então Jesus está ali cuidando da gente. Mas para Ele cuidar da gente, a gente precisa estar perto dEle. Então por isso que é muito importante. A gente precisa estar ali perto de Jesus. Para Ele poder estar perto da gente também. Como que Ele vai cuidar da gente se Ele não estiver pertinho da gente? Então, para Ele estar pertinho da gente, Ele quer, mas a gente tem que querer também. Então, quando a gente vai na missa, a gente está buscando. Ó, Jesus, eu quero que você esteja pertinho de mim. Eu quero que você cuide de mim, que você me ajuda, me livra dos perigos. Não deixa eu ir pelo caminho errado ou por aquele amiguinho que me dá maus conselhos. Ó, Jesus, me dá sabedoria para eu poder saber qual é o jeito certo de eu fazer as coisas. Porque às vezes a gente não sabe o que é certo ou errado de fazer em algumas coisas novas que aparecem na nossa vida. Mas quando a gente está com Jesus e Ele está ali pertinho da gente, Ele está ali para guiar o nosso caminho, para levar a gente, ó, vou te dar uma luz, ó, eu acho que por ali é melhor. E às vezes a gente não enxerga isso, a gente fala assim, ah, mas eu não enxergo Jesus na minha vida. Eu vou na missa, eu ainda não comungo, mas assim, eu peço para Jesus vir, mas eu não enxergo Ele. Mas Jesus, Ele não tá, a gente muitas vezes não enxerga Ele, não é que Ele não tá ali, mas Ele tá, às vezes, num colega que dá um bom conselho, na mamãe ou no papai, que te fala assim, ó, cuidado, ó, eu te amo. É uma forma de Jesus falar que ama a gente.
Então, assim, vocês estão se preparando para poder receber o Jesus por todo na Eucaristia. Mas vocês não estão deixando de ter Jesus. Quando vocês vão à missa, vocês estão recebendo Jesus no seu coração. E isso é muito importante. Não é porque a gente não fez a primeira Eucaristia que Jesus não cuida da gente. E nem porque a gente não fez a primeira Eucaristia que a gente não tem que ir na missa. A gente tem que ir, a gente tem que buscar. E naquele momento que as pessoas vão comungar, a gente fica quietinho e fala assim: Jesus, eu ainda não posso receber você, mas vem aqui dentro de mim, vem cuidar de mim, vem cuidar das minhas necessidades, da minha família, me ajuda a me livrar daquelas coisas que me faz ruim e colocar para Jesus o que a gente está sentindo. Porque aquele momento que o padre chamou Jesus para vir ali e consagrou aquela hóstia, Jesus está ali muito, muito, muito forte ali naquela igreja. E ele, mesmo você ainda não podendo, está se preparando e fala: Jesus, eu estou me preparando, eu quero te receber. E vai ser um momento muito lindo. Mas enquanto isso, vem cuidar de mim, vem cuidar do meu coração. Enquanto a gente não está tendo missa na igreja, a gente tem que fazer isso nas nossas casas. Não é porque a gente não está indo na igreja que Jesus não está se dando por nós. A gente está nas nossas casas assistindo pelas mídias sociais a missa. E naquele momento que a gente está assistindo, também tem a consagração da Eucaristia. E é um momento lindo da mesma forma, porque Jesus se dá por nós. E Ele sabe que o que a gente está passando, a gente não pode ir lá receber eles, assim como vocês ainda não podem. Mas é momento de vocês, assim como o papai, a mamãe, todos nós, pedir: Jesus, você está aí nesse pão que o padre está levantando no altar. Você está aí nesse vinho, é o seu sangue. Vem tomar conta do meu coração. Vem fazer parte da minha vida. Vem para o seu corpo fazer parte do meu corpo, o seu sangue fazer parte do meu sangue. O Senhor me guiar, me cuidar, a ajudar nos meus passos. E assim a gente vai tendo Jesus ali, mais pertinho da gente. Então, é muito importante a gente participar para poder receber Jesus e receber mesmo só no coração. E a hora que vocês puderem receber de verdade, vocês vão entendendo quão pleno, quão grande é isso. Jesus é muito, muito amoroso e Ele quer o melhor para nós. Então, Ele se deu da melhor forma para nós. E cada missa que a gente vai, a gente é abençoado cada vez mais nas nossas atividades, nas coisas que a gente precisa. Jesus está ali, perdoou os nossos pecados, nos lavou, nos limpou, veio ali, se deu por nós e está ali sentindo o que a gente está sentindo, cuidando das nossas necessidades. Então, assim, Jesus nos ama muito, muito. E Ele pede: não se esqueçam de mim, faz isso em memória de mim, tenham sempre na memória que eu vou estar sempre com vocês, sempre em todos os passos, tá? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho do que eu quis passar para vocês, tá? Então, assim, por que é tão importante ir na missa, né? Pra gente estar ali naquela presença de Jesus muito forte, para Ele estar dentro da gente. O maior valor da missa é a Eucaristia, é o momento que Jesus está ali para se dar por nós, é o momento que Jesus está ali assim, segurando a nossa mão, para tudo que a gente precisar. Não existe nada no mundo, por mais difícil que você possa estar passando ou a sua família, que Jesus não pode ajudar, que Jesus não pode ali naquele momento que Ele se dá a mão para você e falar: meu filho, minha filha, eu tô aqui, nós vamos vencer, tá bom? Então, assim, mesmo distantes, não percam a fé, assistam às missas e se doem, se entreguem para Jesus, peçam a presença dEle, que mesmo Ele não estando ali fisicamente, Ele se dá por nós todas as celebrações eucarísticas, todas as vezes, as que são celebradas todos os dias, as que nós vamos uma vez na semana, mas é Jesus ali por nós e a gente precisa muito dEle. Ele tem tudo, Ele está lá no céu, mas nós precisamos dEle e Ele sabe disso, então Ele se doou por nós, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe cada um de vocês, a vida de vocês e fiquem com Deus.